sob o céu de Verona. Quando Ana desembarcou na estação de Verona Porta Nuova, o ar frio da primavera italiana trouxe consigo um perfume suave de flores e história. Era sua primeira vez na Itália, e mais do que um passeio turístico, aquela viagem tinha um propósito íntimo: redescobrir a si mesma. Depois de um relacionamento de 5 anos que terminou de forma silenciosa e amarga, ela decidiu passar um mês em Verona, cidade do amor eterno de Romeu e Julieta. Ela alugou um pequeno apartamento próximo à Piazza delle Erbe, em um prédio antigo de janelas de madeira descascada e paredes que pareciam guardar segredos de séculos. Todas as manhãs, tomava café na varanda, observando a vida que se desenrolava na praça, o vendedor de frutas que sempre sorria, o músico de rua com seu violino e o fluxo constante de turistas com câmeras na mão. Numa tarde ensolarada, Ana decidiu visitar a casa de Julieta. Entre as paredes de pedra cobertas por bilhetes de amor e o famoso balcão, ela sentiu um aperto no peito. A história de Julieta e Romeu sempre lhe pareceu trágica demais para ser romântica. Mas ali, no coração de Verona, havia uma magia silenciosa. Enquanto tocava a estátua de bronze de Julieta, ouviu uma voz suave ao seu lado. Acredita em amores impossíveis? Perguntou um homem de olhos castanho claros e sorriso tímido. Ana sorriu, sem saber o que responder. Ele se apresentou como Luca, guia turístico e fotógrafo nas horas vagas. Conversaram sobre Verona, sobre as pequenas lendas escondidas nas ruas e sobre como cada pedra da cidade parecia carregar uma história. Quando se deu conta, Ana já estava caminhando com ele pelas vielas estreitas, passando pela Ponte Pietra e observando o pôr do sol tingir o rio Adige de dourado. Nos dias seguintes, Luca se tornou sua companhia constante. Ele a levava a cantinas familiares, onde o vinho caseiro tinha um sabor doce e a massa era feita com o carinho de gerações. Mostrou-lhe o Giardino Giusti, onde passearam entre ciprestes e estátuas antigas. Ana sentia algo crescer silenciosamente dentro de si. Não era apenas a admiração pela cidade, mas pela forma como Luca olhava para ela, como se enxergasse além de qualquer dor que ela carregasse. Uma noite, sentados na escadaria da Arena de Verona, enquanto a cidade se acalmava, Luca contou que também conhecia a dor da perda. Sua noiva havia falecido 2 anos antes, e desde então ele se refugiava nas ruas da cidade, guiando turistas e fotografando o pôr do sol, tentando não pensar demais. Verona pode ser conhecida pela tragédia de Romeu e Julieta, disse ele. mas para mim, ela é a cidade dos recomeços. Ana sentiu as palavras dele ecoarem dentro de si. Ali, sob o céu estrelado, ela percebeu que talvez não precisasse ter medo de se abrir novamente. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas carregado de algo novo, uma promessa não dita. No último dia de sua estadia, Luca a levou ao Castel San Pietro, de onde se via toda a cidade iluminada. O vento soprava suave, trazendo o cheiro das flores da primavera. Sem dizer nada, ele segurou a mão dela. Ana sentiu o coração bater rápido, não pelo medo de se machucar novamente, mas pela emoção de permitir-se sentir. Volte para Verona, ele disse quase como um pedido. Ana não prometeu, mas sabia que algo dentro dela já estava decidido. Enquanto olhava a cidade brilhando lá embaixo, entendeu que Verona não era apenas o cenário de uma história antiga. Para ela, tornara-se o lugar onde o amor podia renascer. Não como um conto trágico, mas como uma história escrita devagar, passo a passo, ao lado de alguém que também tinha aprendido a recomeçar. Quando o trem partiu, levando-a de volta para casa, Ana manteve a janela aberta, sentindo o vento frio no rosto. Em seu bolso, levava uma pequena fotografia que Luca tirara deles 2 diante do rio Adige, e no coração, um novo capítulo que mal esperava para escrever. Um encontro na neve. Amanda sempre sonhou em conhecer os Alpes suíços, mas jamais imaginara que aquela viagem de inverno mudaria sua vida para sempre. O cenário era de tirar o fôlego. Montanhas brancas imponentes, pinheiros cobertos de neve e um céu cinza que prometia mais neve a qualquer momento. Ela chegou à pequena vila de Zermatt num fim de tarde, com o vento frio cortando o rosto e o coração cheio de expectativa. O chalé onde ficaria hospedada era aconchegante, com lareira acesa e janelas emoldurando a paisagem gelada. Amanda adorava aquela sensação de isolamento que o inverno proporcionava, como se o mundo lá fora desacelerasse, dando espaço para sentir cada instante com mais intensidade. Na manhã seguinte,
Amanda decidiu explorar as trilhas de esqui. Era seu primeiro dia na neve, e ela ainda se adaptava ao equipamento. Enquanto tentava dominar o esqui, um homem apareceu ao seu lado, com um sorriso acolhedor e um sotaque suave. Posso ajudar? Perguntou ele, estendendo a mão. Ele se apresentou como Bruno, um guia local que conhecia cada canto da montanha. Bruno tinha olhos azuis como o céu de inverno e um jeito tranquilo que transmitia segurança. Durante a manhã, Bruno ensinou Amanda a esquiar, incentivando-a a superar o medo de cair. Entre risadas e quedas engraçadas, criaram uma conexão instantânea, como se aquele encontro fosse parte de um destino traçado pelo frio e pela neve. À tarde, enquanto a neve começava a cair suavemente, eles se refugiaram numa cabana próxima para tomar chocolate quente. Sentados perto da lareira, Bruno contou histórias da região, lendas antigas que falavam de amor e magia entre as montanhas. Amanda ouviu fascinada, encantada não só pelo cenário, mas pelo jeito como Bruno a fazia sentir. Nos dias seguintes, exploraram juntos as trilhas escondidas, riram sob a neve caindo e dividiram momentos de silêncio, olhando as estrelas que pareciam mais próximas no céu alpino. Cada dia era uma descoberta. A beleza da paisagem, a profundidade das conversas e o calor que crescia entre eles, mesmo diante do frio. Num desses dias, após um passeio sob a neve, Bruno parou no topo de uma colina. O vento frio soprava forte, mas seus olhos eram quentes e sinceros. Amanda, eu não sei como explicar, mas sinto que esse encontro não é apenas casual. Você trouxe luz para o inverno aqui. Ela sorriu, sentindo o coração bater forte, enquanto a neve caía ao redor como se o tempo tivesse parado. Naquele instante, entre as montanhas imponentes e o silêncio da neve, nasceu um amor puro, delicado e intenso. Um amor que, assim como o inverno nos Alpes, parecia eterno e mágico. Sob as luzes de Paris, o inverno se aproximava e Paris estava vestida de tons suaves, como se cada rua fosse uma pintura. As folhas secas caíam lentamente nos bulevares e o ar carregava um perfume misto de café recém-passado e castanhas assadas. Lara caminhava pela Rue de Rivoli, sentindo que cada passo a aproximava de um destino que não entendia, mas que parecia inevitável. Ela estava na cidade havia apenas 2 semanas, fazendo um curso de fotografia. Viera de Lisboa com a intenção de se desconectar, de se perder entre becos, pontes e vitrines iluminadas, tentando esquecer o fim abrupto de um relacionamento que deixara cicatrizes. O amor, para ela, agora era como o Sena no inverno, bonito de longe, mas frio e perigoso de perto. Naquela manhã, decidiu fotografar a Pont Neuf. O céu estava cinzento, e um vento cortante fazia os transeuntes apertarem os casacos. Enquanto ajustava a lente, ouviu uma voz atrás dela. A luz está perfeita agora, mas só vai durar alguns minutos. Virou-se e viu um homem segurando um caderno de desenhos. Ele tinha olhos castanhos claros, tão intensos que pareciam guardar segredos antigos, e um sorriso tímido que equilibrava a confiança com uma ponta de nervosismo. Você é fotógrafo? Ela perguntou. Não, desenho. Mas acho que nós dois estamos caçando o mesmo, o instante certo. Ele se aproximou, mostrando um esboço da ponte com traços rápidos, quase febris. Seu nome era Etienne, um artista parisiense que passava as manhãs desenhando a cidade e as tardes ajudando no café de sua tia, próximo à Place Saint-Michel. Conversaram ali mesmo, com o vento desarrumando os cabelos dela e o lápis dele marcando a borda das páginas. Quando o frio ficou insuportável, ele a convidou para tomar um chocolate quente no café. O lugar era pequeno e aconchegante, com paredes cobertas por fotos antigas de Paris e uma vitrola tocando Edith Piaf baixinho. A tia de Etienne, uma senhora de vestido estampado e olhar acolhedor, serviu 2 xícaras fumegantes. Você olha a cidade como quem procura respostas, Disse ele, observando-a enquanto ela aquecia as mãos na porcelana. Ela sorriu, mas desviou o olhar. Não estava pronta para abrir feridas. Mesmo assim, algo nela cedeu. Começou a frequentar o café, sempre no mesmo horário, para conversar, rir e conhecer mais sobre aquele homem que falava de arte como quem falava de amor. As semanas passaram, e as ruas de Paris tornaram-se um cenário compartilhado. Caminharam sob a chuva pelo Jardim de Luxemburgo, assistiram a apresentações de rua em Montmartre e dividiram crepes à beira do Sena. Ele a levava a lugares que pareciam fora dos guias turísticos.
Um ateliê escondido atrás de uma livraria, uma escadaria estreita que revelava uma vista inesperada da Torre Eiffel, um beco onde o cheiro de baguetes recém-saídas do forno invadia o ar. No início de dezembro, Etienne a convidou para a inauguração de uma exposição no Musée d'Orsay. Vestida com um casaco de lã azul e luvas pretas, Lara entrou no grande salão iluminado. Enquanto observava as pinturas impressionistas, sentiu a presença dele ao seu lado e percebeu que não estava apenas olhando para a arte. Estava vivendo algo que, para ela, era ainda mais raro. Lara, Ele disse com um tom hesitante. eu queria te mostrar algo. Levou-a até uma sala menor, onde havia um único quadro, uma pintura inacabada da Pont-Neuf. O traço era dele, mas havia algo diferente. No canto, uma figura feminina segurava uma câmera. É você. Disse ele quase num sussurro. Desde o dia em que te vi naquela ponte, soube que queria guardar esse momento para sempre. Ela sentiu o coração acelerar. Nenhum homem havia a olhado daquela forma desde muito tempo. Não era apenas desejo, era reconhecimento, como se ele enxergasse a essência dela, não apenas a superfície. Na saída do museu, a neve começava a cair. Paris estava coberta por um silêncio mágico, quebrado apenas pelo som distante de um acordeão. Caminharam lado a lado até a beira do Sena, onde a luz dos postes refletia na água. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, Ela disse com a voz baixa. mas sei que desde que cheguei aqui você fez a cidade brilhar de um jeito diferente. Ele tocou o rosto dela, os dedos frios contrastando com o calor que subia pelo corpo de Lara. O beijo aconteceu de forma natural, como se tivesse sido aguardado desde o primeiro encontro. A cidade ao redor parecia suspensa, e por alguns segundos não havia passado nem futuro, apenas aquele instante. O inverno seguiu, e o romance floresceu entre cafés fumegantes e passeios noturnos pela Champs-Élysées iluminada. Lara sabia que um dia teria que voltar a Lisboa, mas Paris e Etienne haviam mudado algo dentro dela. Talvez o amor fosse mesmo como a luz da manhã na Pont-Neuf. Efêmero, sim, mas quando acontece, é capaz de transformar tudo ao redor. E naquele último dia, ao fotografar a ponte mais uma vez, ela sorriu ao perceber que agora não estava apenas registrando um cenário, estava registrando uma lembrança, a deles. Entre luzes e chuva em Nova York, o relógio na parede da cafeteria marcava 5 da tarde, e as luzes do entardecer filtravam-se pelas janelas altas, tingindo o ambiente com tons alaranjados. Clara, uma jovem de 23 anos com cabelos castanhos levemente ondulados, ajeitava os livros em uma das prateleiras próximas ao balcão. Ela adorava aquele canto da cidade, o aroma de café fresco, o murmúrio constante das conversas e o som distante dos carros atravessando as ruas de paralelepípedos. Nova York podia ser caótica, mas havia algo confortante naquele caos organizado. Enquanto organizava um livro sobre fotografia, um som de campainha a fez olhar para a porta. Um rapaz entrou correndo, como se estivesse fugindo de alguma coisa, e um sorriso tímido se formou em seu rosto quando percebeu que tinha derrubado parte da chuva lá fora. Ele era alto, de ombros largos, com cabelo negro desgrenhado e olhos verdes que pareciam absorver cada detalhe ao redor. Desculpe. Disse ele, passando as mãos pelo cabelo molhado, tentando secá-lo. Chuva de surpresa. Clara sorriu, oferecendo-lhe uma toalha de papel. Acontece sempre aqui. Nova York gosta de nos surpreender. Ele riu, um som leve, quase tímido, mas genuíno. Sou Daniel. Disse, estendendo a mão. Clara. Respondeu apertando a dele. Aquele simples gesto trouxe uma estranha sensação de familiaridade, como se eles já se conhecessem há anos. A conversa começou de forma casual, sobre livros, cafés e o clima imprevisível da cidade. Mas logo perceberam que compartilhavam mais do que gostos superficiais. Daniel era fotógrafo freelancer, sempre à procura de novas histórias escondidas nos cantos da cidade. Clara, estudante de artes, via beleza nas pequenas coisas, nos detalhes que passavam despercebidos pela maioria. Dias se passaram, e encontros casuais transformaram-se em cafés combinados, caminhadas pelo Central Park, e tardes perdidas em livrarias antigas no East Village. Em uma tarde ensolarada de outono, Daniel a levou até o High Line, aquela linha de trem desativada que agora era um parque suspenso.
As folhas amareladas caíam suavemente ao redor deles, criando uma atmosfera quase mágica, Eu nunca imaginei que Nova York pudesse ser tão tranquila. disse Clara, apoiando a cabeça no ombro de Daniel, enquanto observavam o pôr do sol refletindo nos prédios de vidro. Ela tem seus momentos. Respondeu ele, entrelaçando os dedos aos dela. Mas acho que o melhor da cidade são as pessoas que encontramos. O inverno chegou rápido, trazendo consigo o frio cortante e a neve que transformava as ruas em um cenário de filme. Daniel a convidou para uma exposição de fotografia no Soho, e enquanto caminhavam pelas ruas cobertas de branco, Clara sentiu uma pontada de nervosismo. Ele sempre parecia tão confiante, tão certo de si, e ela... Bem, Clara sempre temia se entregar totalmente. Naquela noite, enquanto olhavam as obras penduradas nas paredes brancas, Daniel se aproximou dela. Clara, Começou hesitando apenas por um instante. quero que saiba que estar com você mudou a maneira como eu vejo esta cidade. E eu não quero que isso acabe. Ela olhou nos olhos dele, os flocos de neve caindo suavemente sobre seus cabelos, refletindo a luz amarelada do teto da galeria. Um sorriso tímido surgiu em seu rosto, e sem pensar, ela se inclinou e beijou Daniel. O beijo foi leve, doce, mas carregado de todas as emoções que ambos sentiam. Os meses seguintes passaram como um turbilhão. Caminhar de mãos dadas pelo Brooklyn Bridge Park, descobrir cafés escondidos em ruas secundárias, rir juntos nas tempestades de chuva inesperadas. Nova York, com toda a sua magnitude e pressa, parecia moldar o romance deles, oferecendo aventuras inesperadas e momentos de pura intimidade. Mas não era só alegria. Como toda grande cidade, havia desafios. O trabalho de Daniel o levava a lugares imprevisíveis, e Clara precisava equilibrar seus estudos com a ansiedade de se distanciar dele. Uma noite, após uma discussão sobre prioridades e sonhos, Clara saiu correndo pela Times Square, iluminada pelos letreiros e anúncios piscantes. Ela se sentia perdida, invisível em meio à multidão. Daniel a encontrou minutos depois, segurando sua mão com firmeza, olhos verdes cheios de sinceridade. Clara, você não precisa correr sozinha. Esta cidade pode ser enorme, mas não precisamos enfrentá-la separados. Ela sentiu as lágrimas escorrerem, mas pela primeira vez, não de tristeza, e sim de alívio. Segurando sua mão, sentiu que, apesar do caos, eles poderiam encontrar paz juntos. O verão seguinte trouxe o festival de luzes e música em Battery Park, e ali, rodeados pelo som da água e pelos risos dos visitantes, Daniel se ajoelhou, tirando uma pequena caixa do bolso. Clara sentiu o coração disparar. Clara, cada dia ao seu lado me mostrou o verdadeiro brilho de Nova York. Quero enfrentar cada chuva, cada rua lotada, cada pôr do sol, com você. Quer casar comigo? Com lágrimas nos olhos, ela disse sim. A cidade ao redor parecia celebrar com eles, os carros buzinando, a música distante e o vento soprando suavemente. Nova York, com toda sua grandiosidade e caos, tornava-se de repente um cenário perfeito para seu próprio conto de amor. E assim, entre luzes e chuva, cafés e caminhadas noturnas, Clara e Daniel descobriram que o verdadeiro encanto da cidade não estava apenas em seus edifícios altos ou avenidas movimentadas, mas na capacidade de transformar encontros inesperados em histórias inesquecíveis e corações solitários em almas entrelaçadas para sempre. Sob as cerejeiras, o vento soprava suave, espalhando pétalas rosadas pelo chão como se fossem fragmentos de um sonho. Era o início da primavera em Takayama, uma cidadezinha japonesa cercada por montanhas e cortada por um rio de águas claras. O Festival das Cerejeiras era o momento mais esperado do ano. Ruas inteiras se cobriam de flores e o ar se enchia de perfume. Clara não imaginava que estaria ali. Viera do Brasil para uma conferência de fotografia e, nos dias livres, decidiu explorar a cidade sozinha. Carregava sua câmera como quem leva o coração nas mãos, tentando capturar não apenas imagens, mas sentimentos. Ao atravessar uma ponte de madeira, viu um parque à frente, onde cerejeiras alinhadas formavam um corredor de pétalas suspensas. Sentiu como se estivesse entrando em outra dimensão.
Foi então que ele apareceu. Yuto, um jovem com um sorriso tímido, estava sentado sob uma árvore, pintando em uma tela apoiada sobre os joelhos. Os olhos se encontraram por acaso, ou talvez destino. E por um instante, o barulho do festival pareceu sumir. Linda, não é? Ele perguntou, apontando para o túnel de flores. Clara sorriu. É como andar dentro de um poema. Ele a convidou para se sentar. Ao lado dele, uma pequena caixa de chá verde e doces artesanais estava aberta. Conversaram em inglês, misturando palavras e risos. Descobriram que ambos amavam a arte, mas Yuto via o mundo através de pincéis e Clara através de lentes. Durante horas, exploraram o parque juntos. Ele mostrava os cantos menos movimentados, onde cerejeiras antigas se inclinavam sobre o rio, refletindo-se como um quadro vivo. Ela fotografava cada detalhe, o traço preciso do pincel, o reflexo dourado da tarde nos olhos dele, a forma como as pétalas se prendiam ao seu cabelo negro. Nos dias seguintes, encontraram-se mais vezes. Um passeio de bicicleta até o templo no alto da colina. Um jantar em um pequeno restaurante, onde ele traduziu o cardápio com paciência e risadas. Uma tarde chuvosa sob o mesmo guarda-chuva, andando lentamente enquanto as pétalas caíam como neve cor-de-rosa. Mas, como todas as estações, a primavera tinha prazo de validade. Clara partiria em poucos dias, e o peso dessa despedida começou a crescer silenciosamente entre eles. Na última noite, Yuto a levou até um bosque de cerejeiras afastado, iluminado apenas por lanternas de papel. O vento estava calmo, e as flores pareciam flutuar em câmera lenta. Ele entregou a ela um pequeno quadro, a pintura que estava fazendo no dia em que se conheceram. No centro, uma mulher de cabelos castanhos sorria sob um arco de flores. Ela. Para que você nunca esqueça, Disse ele, a voz quase um sussurro. Clara sentiu o coração apertar. Guardou o quadro com cuidado e, sem pensar muito, o abraçou. Ali, entre flores e silêncio, se beijaram pela primeira vez. Foi um beijo suave, como o toque de uma pétala, mas carregado da certeza de que, mesmo separados por oceanos, aquele momento viveria para sempre. Na manhã seguinte, ela partiu. Enquanto o trem se afastava, Clara olhou pela janela e viu Yuto na plataforma, segurando uma ramificação de cerejeira. Ele não acenou, apenas sorriu, como se dissesse que algumas histórias não precisam de finais, apenas de memórias. Meses depois, já de volta ao Brasil, Clara pendurou a pintura na parede do estúdio. Sempre que o vento batia e mexia as cortinas, ela jurava sentir o perfume das flores e ouvir o eco suave de um riso distante. Porque, no fundo, sabia que certas primaveras florescem apenas uma vez, mas duram para sempre no coração.